O erro silencioso que muitos homens após os 60 cometem é acreditar que água pura por si só basta, e é justamente dessa falta de precursores que seu corpo deixa de produzir aquilo que mais precisa para manter vasos flexíveis e ereções firmes, o óxido nítrico. Sou médico e trabalho com saúde masculina há anos. Se você percebeu perda de firmeza, cansaço rápido ou recuperação mais lenta após esforço, preste atenção. Não é só idade, é o que falta na sua rotina. Vou mostrar os 2 ingredientes simples que você pode começar a usar hoje mesmo e, passo a passo, como ampliar esse protocolo para proteger sua circulação e melhorar a resposta sexual sem promessas milagrosas, apenas medidas práticas e seguras. Óxido nítrico. O nome pode soar técnico, mas a função é direta. É a molécula que diz aos vasos sanguíneos para relaxarem e abrirem, permitindo um fluxo forte e constante. Pense nele como o mensageiro de relaxamento do seu sistema vascular. Quando o corpo produz menos desse mensageiro, os vasos ficam mais rígidos, o sangue passa com mais dificuldade e a resposta sexual perde vigor. Com a idade, a produção e a disponibilidade de óxido nítrico tendem a cair por vários motivos: menor atividade enzimática, mais estresse oxidativo, inflamação crônica e um endotélio, a camada interna dos vasos, menos responsivo. O resultado pode ser discreto no dia a dia, uma ereção menos firme, necessidade de mais estímulo, cansaço após o esforço físico, e muitas vezes os sinais aparecem sem alarde, silenciosamente. A boa notícia é que existem precursores e protetores naturais do óxido nítrico. Alguns nutrientes atuam como matéria-prima direta para gerar NO, outros ajudam a proteger o que já foi formado. Outros ainda melhoram a sensibilidade do endotélio para que ele responda com maior eficiência. Não é mágica, mas é biologia prática. Ao oferecer ao corpo os blocos necessários e reduzir o desgaste oxidativo, você aumenta a chance de recuperar parte da função perdida pela idade. 2 desses ingredientes são fáceis de encontrar, baratos e você pode incorporá-los hoje mesmo: beterraba e romã. Antes de seguir, se essa mensagem está falando com você e você quer o passo a passo da receita completa, curta o vídeo e fique até o final. Agora, como esse processo funciona na prática? Há 2 vias principais que precisamos entender sem complicar demais. A primeira é a via dos nitratos. Certos vegetais, como a beterraba e algumas folhas verdes, são ricos em nitratos. No corpo, esses nitratos são transformados em nitrito e, em seguida, em óxido nítrico, especialmente quando há necessidade de maior fluxo em tecidos. É uma rota muito útil porque depende diretamente do que você ingere. A segunda via é a via enzimática clássica. Aminoácidos, como a arginina, são convertidos em óxido nítrico por uma enzima chamada óxido nítrico sintase. A citrulina, presente na melancia e em suplementos, é um precursor que o corpo converte em arginina ao longo do tempo, mantendo um suprimento mais estável da matéria-prima. Em resumo, nitratos fornecem um impulso relativamente rápido. Citrulina/arginina sustenta a produção. E, por fim, o que você não quer é que todo o óxido nítrico produzido se perca rapidamente por causa do estresse oxidativo. Então, antioxidantes que preservam o NO fazem parte da estratégia. Comecemos então pelos ingredientes e por que cada um importa para homens após os 60. A beterraba é provavelmente o mais direto de todos. Rica em nitratos, ela alimenta a via nitrato/nitrito/óxido nítrico. Na prática clínica e em relatos de pacientes, a beterraba melhora a capacidade de exercício e pode ajudar o fluxo sanguíneo quando consumida regularmente. Para incorporar de forma prática, versões em pó de beterraba são convenientes. Uma colher de chá de pó misturada em um copo de água pela manhã pode ser um começo simples. Se preferir o suco natural, meio copo, cerca de 50 a 100 ml de suco de beterraba concentrado pela manhã, faz o mesmo papel.
embora o suco deva ser consumido com cuidado por quem tem problemas renais ou risco de excesso de potássio ou oxalatos. A beterraba também tende a deixar a urina e as fezes com uma coloração rosada em algumas pessoas. É inofensivo, mas é bom saber para não se alarmar. A romã atua de forma um pouco diferente. Não é tanto uma fonte de nitrato, mas um poderoso protetor. Suco de romã e extratos estão cheios de polifenóis que ajudam a preservar o óxido nítrico, protegendo-o da oxidação e melhorando a função endotelial. Em termos práticos, uma colher de chá de pó de romã em água ou 50 a 100 ml de suco de romã concentrado pela manhã complementa a beterraba. Juntos, beterraba fornece nitratos e romã protege o NO, criam uma combinação sinérgica. Você dá a matéria-prima e, ao mesmo tempo, evita que ela seja rapidamente degradada. A citrulina merece atenção por ser a forma mais eficiente para elevar a arginina no organismo sem depender da ingestão direta de arginina, que é menos estável. A citrulina extraída de melancia em pó ou em suplemento em pequenas quantidades pode ser adicionada ao protocolo após a primeira semana. Comece com uma dose reduzida, por exemplo, 1/4 de colher de chá de pó. Observe como se sente e só então ajuste. A citrulina é especialmente útil para criar uma reserva de arginina que o corpo pode usar ao longo do dia, potencializando a via enzimática de produção de NO. O Picnogel é um extrato de casca de pinheiro que age como um amplificador silencioso. Estudos e relatos clínicos indicam que ele melhora a função endotelial, fortalecendo a resposta dos vasos ao óxido nítrico. Aqui, o ponto é a potência. Pequenas quantidades de um extrato padronizado costumam ser suficientes. Em termos práticos, pense em uma pitada, algo como 1/4 de colher de chá de um extrato padronizado de boa procedência, mais por seu efeito aditivo do que por volume. Pós de vegetais verdes complementam a estratégia ao fornecer nitratos adicionais, vitaminas, minerais e cofatores essenciais para a saúde vascular. Não é só o nitrato isolado, é a combinação de magnésio, potássio, vitamina C e outros nutrientes que ajuda as vias metabólicas a funcionar melhor. Uma colher de chá de um pó verde orgânico por dia é uma forma prática de inserir esses elementos. Gengibre e hibisco entram como suporte anti-inflamatório e vasodilatador suave. Gengibre ajuda na circulação e na resposta inflamatória local. Hibisco colabora na redução de pressão arterial em algumas pessoas e oferece um perfil antioxidante. Pequenas quantidades de ambos, uma pitada de pó de gengibre e hibisco ou uma infusão concentrada, podem ser usadas para sabor e benefício vascular. Cacau e cereja ácida são aliados para a recuperação e sono, que também importa quando falamos de vigor sexual. O cacau contém flavonoides que melhoram o endotélio e a cereja ácida tem compostos que ajudam a recuperação muscular e a qualidade do sono. Estes ingredientes são complementares, não mudam drasticamente a produção de NO por si só, mas ajudam o organismo a se recuperar e responder melhor quando o fluxo melhora. Agora, o protocolo prático e escalonado que recomendo para começar. Simples, seguro e pensado para homens após os 60. Fase inicial, semana 1. Comece apenas com beterraba mais romã. Pela manhã, misture em um copo de água cerca de 1 colher de chá de pó de beterraba e 1 colher de chá de pó de romã, ou meia xícara de suco de beterraba mais 50 a 100 ml de suco de romã se preferir sucos naturais. Tome essa mistura logo ao acordar, em jejum ou após um pequeno café da manhã. Repita uma segunda vez no início da tarde, não mais tarde para evitar qualquer interferência no sono. A ideia é dar ao corpo um impulso diário de nitratos e proteção antioxidante durante os momentos de maior atividade vascular do dia. Segunda fase, semanas 2 a 4. Se tudo correr bem e você não tiver efeitos adversos, acrescente citrulina em pequena dose. Comece com 1/4 de colher de chá de pó a uma das tomadas, preferencialmente na manhã ou no meio da manhã.
Também inclua um pó verde orgânico diariamente para adicionar minerais e cofatores. Após 2 semanas adicionais, avalie junto ao seu médico a inclusão de um extrato padronizado de picnogenol em pequena quantidade. Dicas de palatabilidade. Limão ou uma pitada de estévia podem melhorar o sabor. Gelo e água fria tornam a mistura mais agradável. Se usar sucos, prefira os concentrados, sem adição de açúcares. Aviso médico importante. Antes de iniciar qualquer protocolo, especialmente se você usa nitratos para angina, inibidores de PDE5, medicamentos para ereção, antihipertensivos, anticoagulantes ou tem doenças cardíacas, pressão arterial instável, diabetes complexa ou problemas renais, consulte seu médico. A combinação de nitratos alimentares com medicamentos vasodilatadores pode, em casos específicos, afetar a pressão arterial. Beterraba e vegetais ricos em nitratos podem elevar potássio e oxalatos, e isso merece cuidado quem tem função renal comprometida. Se sentir tontura, perda de visão, dor no peito, desmaio ou queda acentuada da pressão, procure atendimento médico imediatamente. Nunca pare ou ajuste medicamentos prescritos sem orientação do seu médico. E este protocolo é uma estratégia de suporte nutricional e estilo de vida, não substitui avaliação médica e tratamento formal. Depois de apresentar essa rotina simples, é comum surgir a pergunta: em quanto tempo dá para sentir alguma diferença? A resposta realista é que muitas pessoas relatam pequena melhora em algumas semanas, com maior consistência em 1 a 2 meses. Lembre-se de que estamos ajudando processos biológicos. Restaurar resposta vascular leva tempo e depende de outros fatores: sono, atividade física, controle glicêmico, tabagismo, uso de medicamentos. Portanto, a estratégia deve ser integrada. Alimentação, movimento e sono contam tanto quanto esses pós. Vamos aprofundar um pouco mais na ciência por trás do que sugeri, sem complicar demais. Quando você ingere beterraba, os nitratos são reduzidos a nitrito e depois a NO, especialmente em condições de menor oxigenação, o que é útil durante o sexo ou esforço físico. A citrulina sustenta a produção porque se converte em arginina, que é o substrato direto para a enzima que produz NO. Romã e outros antioxidantes evitam que NO seja rapidamente neutralizado por radicais livres. Picnogenol age em múltiplas frentes, melhora a disponibilidade de NO e protege o endotélio. Em combinação, essas vias se somam, oferecendo benefícios complementares. Agora, um ponto prático sobre qualidade. Prefira produtos orgânicos quando possível, livres de aditivos, sem corantes ou enchimentos. Para extratos como picnogenol, escolha fórmulas padronizadas e com testes de terceiros que confirmem a ausência de contaminantes e a concentração do princípio ativo. Pó de beterraba de boa procedência, pó de romã e pós verdes orgânicos são opções fáceis de encontrar. Verifique sempre a lista de ingredientes e evite produtos com muito açúcar adicionado. Armazene os pós em local seco e ao abrigo da luz. Um cuidado que merece repetição. Não exagere nas quantidades, mas não é necessariamente melhor, e doses altas podem trazer efeitos indesejados, como queda da pressão arterial, desconforto gastrointestinal ou reações que exigirão avaliação. Comece devagar, observe e ajuste com acompanhamento profissional. Vamos olhar agora para situações práticas que você pode reconhecer. Imagine acordar e perceber menos necessidade de esforço para conseguir uma ereção. Perceber uma recuperação mais rápida depois de atividade física, ou, no outro extremo, notar que as relações têm menos espontaneidade, porque o corpo responde mais lentamente. Em muitos casos, a introdução constante de nitratos alimentares e de protetores antioxidantes restabelece um terreno onde o organismo consegue responder melhor. Não digo que vai reverter tudo, mas em homens após os 60, pequenas mudanças consistentes costumam trazer impacto mensurável na qualidade de vida. Ainda há mais para explicar: como ajustar o protocolo se você toma medicamentos para a pressão, como lidar com intolerâncias digestivas e que sinais concretos observar nas primeiras semanas para saber se o ajuste está funcionando.
Também preciso detalhar medidas complementares, exercício de resistência leve, controle de glicemia, sono adequado, que interagem com esse protocolo nutricional. E há perguntas práticas sobre a ordem de introdução dos outros ingredientes, quando e como adicionar gengibre, hibisco, cacau e cereja ácida, e em que momento o piquenogenol pode ser testado com segurança. Antes de seguir com tudo isso, é importante lembrar que cada homem é único. O que funciona para um não é garantia para outro. Por isso, a melhor abordagem é começar com passos pequenos e mensuráveis. Beterraba e romã por uma semana, observação e diálogo com o seu médico, depois progressão gradual. Nas próximas sessões, eu vou mostrar receitas detalhadas de combinações, alternativas para quem tem restrições renais ou está em uso de medicação e estratégias para integrar isso a uma rotina diária, que funcione para homens após os 60, incluindo como ajustar a dose por sensibilidade e como identificar sinais de que é hora de reduzir ou interromper. Se você já se sente motivado para experimentar a combinação inicial, faça isso com cautela e registre os efeitos. Anote como se sentiu na primeira semana, qualquer diferença na ereção, energia ou pressão. E quando voltar aqui, conte nos comentários qual você experimentou primeiro, beterraba em pó ou suco de romã. Inscreva-se para não perder o próximo passo, onde vou detalhar as receitas, explicar como combinar piquenogenol e citrulina com segurança e oferecer alternativas para quem tem condições clínicas específicas. A seguir, vou entrar nas particularidades de cada ingrediente restante, mostrar substituições seguras e trazer protocolos adaptados para quem usa medicamentos comuns na terceira idade, tudo com foco em homens após os 60 que querem agir agora, com responsabilidade e realismo. Você já começou com beterraba e romã, ótimo passo. Agora vamos transformar isso em um plano completo, prático e seguro para homens após os 60, com instruções claras de como progredir, o que observar, alternativas para quem tem restrições e como integrar isso ao dia a dia para realmente gerar efeito. Primeiro, um roteiro diário claro, pensado para ser simples de seguir. Manhã é o momento-chave, porque é quando a circulação está mais suscetível a ganhar esse impulso extra. Uma segunda tomada, ao início da tarde, reforça sem atrapalhar o sono. Exemplo de rotina diária. Semana 1, início. Ao acordar, um copo de água, 200 a 250 ml, com uma colher de chá de pó de beterraba e uma colher de chá de pó de romã. Mexa bem e beba logo. Se usar sucos naturais, meia xícara, 50 a 100 ml de suco de beterraba mais 50 a 100 ml de suco de romã funciona equivalente. No início da tarde, antes das 15 horas, repetir a mesma mistura, mas se preferir uma única dose diária inicialmente, mantenha apenas a da manhã, até avaliar tolerância. Semanas 2 a 4, progressão gradual. De manhã, uma colher de chá de beterraba, mais uma colher de chá de romã, mais 1/4 de colher de chá de citrulina em pó. Comece com esta pequena quantidade para testar. Meio da manhã ou início da tarde, uma colher de chá de pó verde orgânico, greens, diluída em água ou misturada a um iogurte natural, se preferir. A partir da terceira semana, se não houver efeitos adversos e com indicação médica, acrescente uma pitada, aproximadamente 1/4 de colher de chá, de um extrato padronizado de piquenogenol, ou utilize a forma encapsulada conforme a orientação do rótulo e do seu médico. Complementos de sabor e suporte. Para melhorar o gosto, uma rodela de limão, algumas gotas de estévia ou uma pequena pitada de cacau em pó podem tornar a mistura mais agradável. Gelo e água fria também ajudam. À noite, se desejar, apoio para recuperação e sono sem interferir na produção de NO durante o dia, uma xícara de chá de hibisco ou uma pequena porção de cereja ácida em pó, uma colher de chá, após o jantar pode ajudar à recuperação muscular e ao sono. Evite tomar esses compostos muito tarde se perceber que alteram seu sono. Como combinar ingredientes sem exagerar? Mais não é melhor. Mantenha as quantidades sugeridas. Se sentir desconforto gastrointestinal, reduza a dose de beterraba pela metade e aumente gradualmente.
Se preferir cápsulas para alguns itens, citrulina, piquenogenol, opte por formas padronizadas e ajuste a ingestão conforme instrução do produto e do médico. Por que essa ordem? Beterraba, nitratos, dá um impulso relativamente rápido. Roman protege esse NO com seus polifenóis. Citrulina sustenta a produção de arginina ao longo do dia. Greens fornecem minerais e cofatores. Piquenogenol amplifica e protege a resposta do endotélio. Gengibre e hibisco entram como suporte anti-inflamatório e vasodilatador suave. Cacau e cereja ácida ajudam na recuperação e no controle do sono. Todos trabalham em sinergia com rotinas de movimento e sono. Sinais para monitorar nas primeiras semanas. O que observar? Sensação de mais vigor, ereções com resposta mais consistente, menor cansaço pós-esforço, melhor recuperação após atividade física. Registre essas mudanças em um pequeno diário. Data, o que tomou e como se sentiu. Sinais de alerta: tontura ao levantar, sensação de desmaio, visão turva, dor no peito, náusea intensa ou síncope. Se qualquer um desses ocorrer, interrompa o protocolo e procure atendimento médico imediatamente. Menos pressão arterial. Meça a pressão antes de iniciar e nas primeiras horas após a dose nas primeiras 48 a 72 horas, especialmente se você já toma medicamentos para hipertensão ou tem histórico de pressão baixa. Alguns componentes podem reduzir a pressão arterial em pessoas sensíveis. Interações medicamentosas e precauções essenciais. Nitratos prescritos. Risco alto. Se você usa nitratos prescritos para angina, não combine com preparações que causem vasodilatação sem autorização médica. Consulte seu cardiologista antes de qualquer mudança. Inibidores de PDE5, medicamentos para ereção. Usar esses remédios não é contraindicação automática para alimentos ricos em nitrato, mas é imprescindível avisar seu médico e monitorar como você responde. Nunca combine nitratos farmacológicos com inibidores de PDE5. Anticoagulantes ou antiagregantes. Ingredientes como piquenogenol podem ter efeitos leves sobre a agregação plaquetária. Se estiver em uso de anticoagulantes, consulte seu médico antes de iniciar. Antihipertensivos. Alguns componentes, como o hibisco, podem potencializar o efeito de reduções de pressão. Monitoramento e ajuste por um profissional podem ser necessários. Problemas renais. Beterraba e greens contêm potássio e oxalatos. Se você tem função renal reduzida, converse com seu nefrologista antes de aumentar o consumo dessas fontes. Alternativas e adaptações para condições comuns em homens após os 60 anos. Para quem tem sensibilidade gástrica ao pó de beterraba, reduza para meia colher de chá e misture com iogurte natural ou uma pequena refeição para reduzir desconforto. Tomar com alimento também ajuda a absorção gradual. Para quem tem função renal reduzida, opte por greens com baixo teor de potássio, reduza a quantidade de beterraba e prefira romã em pó em quantidades menores, sempre sob supervisão médica. Para quem já toma nitrato prescrito, substitua a fonte de nitrato por ênfase em citrulina mais protetores antioxidantes, romã, cacau e hibisco, mas somente após avaliação médica. A via citrulina-arginina NO não depende dos nitratos dietéticos e é uma alternativa útil. Para quem tem pressões muito baixas, iniciar com meia dose, medir a pressão antes e depois da primeira semana e reduzir a frequência caso sinta tontura. Qualidade dos produtos, o que checar? Prefira pós orgânicos quando possível, sem corantes, adoçantes artificiais ou enchimentos desnecessários. Verifique a lista de ingredientes. Quanto mais curta e reconhecível, melhor. Para extratos como piquenogenol, busque produtos padronizados e com selo de testes de terceiros que confirmem pureza e ausência de metais pesados. Se houver certificado de análise, ou COA, é um bom sinal.
Evite misturas prontas com nomes genéricos que não informem a quantidade de ingredientes ativos. Procure marcas com reputação, transparência no rótulo e avaliações confiáveis. Armazenamento: mantenha os pós em local seco e escuro, longe do calor e umidade. Tampe bem a embalagem. Exemplos de receitas práticas, fáceis de fazer. Receita básica para amanhã, rápida. 200 ml de água, mais 1 colher de chá de pó de beterraba, mais 1 colher de chá de pó de romã, mais suco de 1/4 de limão. Mexa e beba. Receita com melhor palatabilidade. 200 ml de água, mais 1 colher de chá de pó de beterraba, mais 1 colher de chá de pó de romã, mais 1 colher de chá de cacau puro, mais gelo. Adoce levemente com estévia, se necessário. Variante para quem prefere textura. Misture os pós em um iogurte natural ou kefir, com 1 colher de chá de pó verde e uma pitada de gengibre, bom para quem tem refluxo ou sensibilidade ao líquido. Integração com hábitos que potencializam resultados. Atividade física. Caminhar diariamente 30 minutos, fazer exercícios de resistência leve, treino com pesos moderados 2 vezes por semana e exercícios de mobilidade ajudam o endotélio a responder melhor ao NO. Exercícios de resistência e caminhadas curtas após a ingestão podem potencializar o fluxo sanguíneo. Exercícios do assoalho pélvico. Treinos básicos: contração por 5 segundos, relaxa 5 segundos, repetir de 10 a 15 vezes, 2 a 3 vezes ao dia, ajudam a função erétil ao fortalecer a musculatura envolvida na manutenção da ereção. Sono e recuperação. Sono insuficiente aumenta o estresse oxidativo e reduz a eficácia de qualquer protocolo. Priorize 7 a 8 horas de sono, higiene do sono e evite consumir as misturas muito tarde. Tabagismo e álcool. Reduzir ou cessar o tabagismo melhora muito a circulação. Álcool em excesso pode prejudicar a resposta erétil. Moderação é essencial. Como avaliar se está funcionando? Período de observação. Muitas pessoas notam pequenas diferenças em 2 a 4 semanas. Melhorias mais consistentes costumam aparecer em 6 a 8 semanas. Registre suavemente as mudanças: firmeza, tempo de resposta e recuperação após esforço. Feedback objetivo. Além do seu relato, se possível, peça à parceira que descreva mudanças percebidas. Isso fornece outra perspectiva valiosa. Ajustes. Se após 4 a 6 semanas não houver alterações e você estiver fazendo tudo corretamente, discuta com seu médico a possibilidade de ajustes: exames de rotina, perfil lipídico, glicemia, função renal e avaliação urológica. Perguntas frequentes que clientes costumam ter. Posso tomar tudo junto em um copo? Sim, você pode combinar os pós conforme as receitas, desde que respeite as quantidades. Se tiver problemas digestivos, separá-los em 2 tomadas no dia pode ser melhor. E se eu já tomo remédio para a ereção? Não é uma contraindicação automática, mas é crucial informar seu médico e monitorar pressões e sintomas. Não altere nem pare medicamentos sem orientação. É seguro usar por tempo indeterminado? A intenção é que seja um suporte diário enquanto houver benefício e ausência de efeitos adversos. Faça avaliações médicas regulares. E se não gostar do gosto? Experimente cápsulas para citrulina e picnogenol. Use limão, cacau ou iogurte para disfarçar o sabor de beterraba romã. Há também barras e shakes prontos de qualidade que mantêm ingredientes naturais sem excesso de açúcares. Riscos menos óbvios que vale mencionar: cor das fezes ou urina. Beterraba pode colorir urina ou fezes de vermelho ou rosa. É inofensivo, mas surpreende se você não souber. Reações alérgicas, raras, mas possíveis: coceira, inchaço facial, erupções cutâneas ou dificuldades respiratórias exigem interrupção imediata e busca de atendimento. Interferência em testes laboratoriais. Consumo elevado de beterraba pode alterar alguns parâmetros. Informe seu médico antes de exames.
Questões dentais. Beterraba e romã têm pigmentos que podem manchar dentes. Escove após consumir ou beba com canudo para reduzir contato prolongado. Quando recorrer ao médico e que exames pedir? Procure avaliação se houver queda de pressão sintomática, dor torácica, desmaios ou se não houver resposta após 8 a 12 semanas de tentativa consistente. Solicite exames básicos, glicemia de jejum ou HbA1c, perfil lipídico, função renal, creatinina, pressão arterial em repouso e, se indicado, avaliação hormonal com testosterona. Esses dados ajudam a traçar um plano mais preciso. Se houver uso de nitratos, anticoagulantes ou múltiplos antihipertensivos, leve ao médico a lista completa de suplementos para avaliar interações. Planos realistas e expectativas. Seja paciente com o processo. Estamos modulando vias bioquímicas, não oferecendo promessa de retorno ao que você era aos 30. A meta prática é recuperar funcionalidade e qualidade de vida. Mais confiança, menos ansiedade na hora do encontro íntimo e melhor recuperação após atividade física. Consistência é a chave. Esses alimentos e extratos funcionam melhor com o uso diário e com um estilo de vida que favoreça a circulação, exercício, sono e controle de glicemia. Checklist rápido para começar com segurança hoje mesmo. Tenha ao menos beterraba em pó e romã em pó de qualidade orgânica. Comece com 1 colher de chá de cada pela manhã. Repita uma vez no início da tarde. Meça a pressão antes e nas primeiras horas após a dose, nas primeiras 48 a 72 horas. Registre alterações em um caderno por 2 semanas. Consulte seu médico se usa nitratos, anticoagulantes, inibidores de PDE5, antihipertensivos ou tem doença renal ou diabetes grave. Se tudo correr bem, progredir para citrulina e greens na 2ª semana. Considerar picnogenal após uma conversa com seu médico. Para fechar, este protocolo foi pensado especificamente para homens após os 60 que desejam agir de forma prática e responsável. A ideia é simples: transformar água em um veículo nutritivo que fornece precursores e proteção ao óxido nítrico e aliá-la a hábitos que realmente importam. Não é um remédio milagroso, mas é uma estratégia baseada em princípios fisiológicos, que muitos homens relatam como benéficos quando aplicada com consistência e sob supervisão médica. Experimente começar com beterraba e romã por 1 semana. Registre as sensações e compartilhe nos comentários qual você testou primeiro. Se esse vídeo foi útil, inscreva-se para receber o ritual noturno e as variações seguras que vou mostrar nos próximos conteúdos. E, acima de tudo, consulte seu médico antes de iniciar este ou qualquer protocolo, especialmente se você faz uso de medicamentos ou tem condições de saúde crônicas. Segurança primeiro, progresso depois.